Nossa magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Rosana, prestou suas informações ao judiciário em resposta ao meu mandado de segurança. E vocês vão se surpreender aqui com a base da argumentação que ela utilizou para fazer sua defesa e a defesa do CNPJ Universidade de Brasília. Mas antes disso, vai uma curiosidade aí ao magnífica reitora. Você sabia que esse é o pronome de tratamento formal a reitores no Brasil? Magnífico reitor, magnífica reitora, dos mesmos criadores do Vossa Excelência aí para as nossas grandes autoridades, temos também o magnífica reitora. Eu não sabia dessa, mas é o pronome de tratamento formal para se designar a essas autoridades públicas. Brasil, né? Grande Brasil. E mais uma vez, isso daqui é uma análise que eu estou fazendo jurídica do caso que é público e que é sobre a minha vida, porque eu sou acusado de tudo, tanto informalmente quanto formalmente, e vocês vão ver nessa própria decisão, no sentido de, quer manchar, quer macular o nome da instituição Universidade de Brasília, quer fazer chacota dos servidores, professores e colegas. Eu quero fazer tudo de ruim, né? Sendo que tudo que eu tento fazer realmente é técnico, é discussão acadêmica, é fomentar o debate sobre como os nossos impostos são gastos em educação superior pública nesse país. É o que eu faço. E aí vocês me perseguem, eu considero, tenho o direito de considerar isso uma perseguição, ao meu ver isso é uma perseguição, e aí quando vocês tratam sobre mim, eu não posso discutir a questão? Discutirei. E para começar, nós já temos a qualificação formal feita pela própria reitora na peça jurídica dela. Essa qualificação é basicamente as partes tendo que se apresentar para o juízo, para o judiciário, falando, meu nome é fulano de tal, sou casado, brasileiro, minha profissão é tal, mas ela inovou aqui, achei surpreendente e curioso o fato dela colocar que, além do nome dela, Rosana Rigota Naves é brasileira maior capaz reitora da Universidade de Brasília. Maior e capaz não está no rol taxativo da qualificação que você deve apresentar numa peça jurídica. Já se pressupõe que se você é reitora, você é maior e capaz. Aí depois de contextualizar os fatos, ela inicia sua argumentação assim. No dia 21 de janeiro de 2025, o impetrante anunciou que postaria outros vídeos sobre a matéria em que está suspenso cautelarmente, a saber, História da África. Anunciou que o vídeo seria complementado no dia seguinte. O discurso de ódio se evidencia nos comentários dos seus seguidores imberbes. Aí aqui ela junta um dos comentários que está presente no meu vídeo, pelo menos a princípio, né? Que diz o seguinte: Irmão, Brasil é um país insalubre. O povo, em sua grande maioria, vive idolatrando favela, bandidos, carnaval, preferem viver de migalhas em vez de trabalhar. Bolsonaro teve a chance de dar um passo, mas recuou e deixou uma herança maldita, que são os presos que deram sangue à vida acreditando no país. Não existe solução para um país onde a média de QI é de 87. Nossos especialistas aí dizem que é de 83, né? Menor ainda. Abandona isso, aproveite a sua inteligência e vá você se salvar. A salvação é individual, pois quando a coisa pegar para o seu lado, os pseudos patriotas não vão estar do seu lado. O máximo é fazer notinha na rede social. Boa sorte com Deus. Esse daqui é o discurso de ódio? As pessoas não têm mais o direito de opinar? Ele nem sequer entrou no mérito do 8 de janeiro, ele só disse que, na visão dele, isso é uma herança maldita do governo Bolsonaro porque ele tinha a chance de mudar a realidade do país. Ele não pode ter essa visão? Não é um direito dele de se expressar com uma visão que não atenta contra nada, não atenta contra a democracia, né? Porque estão querendo enquadrar tudo como atentatório à democracia. Dá pra gente enquadrar isso daqui como algo nesse sentido? Para mim é só uma opinião legítima. Aí você pode dizer, não, mas ele está querendo dar a entender que o Bolsonaro tinha que ter dado um golpe. Rapaz, aí você tem que forçar a barra, né? Porque ele não pode, e muito provavelmente é o sentido que ele está querendo dar isso aqui, ele não pode dizer que considera que o Bolsonaro deveria ter feito coisas que prometeu e não fez, aí no final das contas as pessoas que acreditavam nele acabou indo para um lado mais extremo de tentar fazer alguma coisa com as próprias mãos, e esse foi o resultado, a herança do governo Bolsonaro? Pode, e muito provavelmente foi o que ele quis dizer, e ele tem o direito de dizer isso. Está claro que o objetivo do impetrante não é estudar, mas ganhar visibilidade e tumultuar um ambiente acadêmico. O discurso de ódio é claro, isso em negrito bem forte. Veja-se que @RicardoAlexandre2083 afirma:
Aí a gente começa a bizarrice dessas informações, dessa peça jurídica dela. Isso aqui é uma peça jurídica formal, que a reitora da Universidade de Brasília, se utilizando dessa representação de um CNPJ, de uma pessoa jurídica importante, que é a UNB, ela coloca um comentário de alguém que comentou no meu vídeo como base para toda a argumentação dela aqui. Além do anterior, que já é bizarro, né, se atribuir aquele camarada um discurso de ódio, ela vem com essa daqui. Professor comunista, que super professor. Deveriam convidar esses professores de esquerda para lecionar na Venezuela por pelo menos um ano. Novamente, esse pessoal da UNB, infelizmente, vive numa bolha tão particular de achar que aquilo ali, a visão que impera ali é a visão do mundo todo, que considera isso daqui um discurso de ódio. Esse cara não pode ter a visão de que o professor foi comunista. Eu não sei nem o contexto, porque ela não contextualizou. Mas os meus vídeos, a gente tem vários exemplos aí que dá para você ter uma opinião. Eu acho que pode ter opinião ainda nesse país, né? Dá para você ter uma opinião de que o professor foi comunista. Aí na visão que ele tem acerca do que ele parece considerar a hipocrisia desses professores serem comunistas e não viverem em países que tentam comunismo, né, que são socialistas declarados, como é a Venezuela, que eles fossem lecionar lá, que eles fossem tentar ter liberdade, a vida que eles têm aqui no Brasil, capitalista, malvadão, lá, tentar lá na Venezuela. O cara não pode ter essa opinião que é encarado como discurso de ódio? Aí depois eu tentar fazer alguma coisa na universidade para romper essa bolha, apresentar uma visão diferente, é tratado do jeito que é. O errado sou eu. Eles consideram que tudo que a gente faz é discurso de ódio pelo simples fato de opinar e a gente não pode estar lá dentro opinando. Aí da parte deles não é um discurso de ódio querer nos calar. É complicado, né? O discurso de ódio é replicado por pessoas que sequer sabemos existir. Podem ser apenas robôs. De todo modo, @OdirSiqueira8995 comentou. Novamente o papo dos robôs, do mesmo criador dos seus seguidores são todos bots. Os seguidores dele, lá do Pará e não sei o que, todos bots. Agora vocês são chamados de robôs também, né? Eu não sei de onde que eles tiram isso e por que o incômodo se tudo é artificial, né? Pra que se incomodar se nada disso aqui é orgânico e verdadeiro? Não tem pessoas de verdade, são robôs, todos bots. Aí ela junta aqui ainda. Por que você tá juntando a opinião de um robô, né? É curioso no mínimo, né? Mas ela coloca o comentário desse cara aqui. Que nojo, os professores recebem com o meu imposto. Tinha que ter milhares de alunos na posição de Wilker. O cara também não pode ter essa visão aqui. Ele paga por isso, ele está informando que os impostos dele são utilizados para pagar os salários, toda a estrutura de uma universidade pública, por exemplo. Aí ele sente nojo do professor me atacando durante a aula, por exemplo. Ele não tem esse direito? Isso também é discurso de ódio? Olha o nível, cara. É interessante notar que o impetrante foi alertado por @snilsonsnooker do risco da sua conduta. Observe. Ué, que estranho, Wilker. Acompanhando alguns de seus vídeos, me pareceu legal, entre aspas, que as pessoas podem gravar, mesmo sem o consentimento da outra pessoa, estando a pessoa que está gravando presente no local da gravação, isto é, gravando a si mesma e o que está acontecendo consigo ou à sua volta. Mas esta gravação que você está postando agora foi gravada pelo lado de fora e o áudio nem sei como conseguiu com tanta qualidade, e se não foi gravado por você, como será que a justiça interpretará a divulgação desta gravação no YouTube? Será que não está dando um tiro no pé? Pois a questão de gravar até não tem muito problema, mas a partir do momento que se torna público, o que foi gravado é que vem a trazer consequências. Aí a pessoa que considera que todos os meus seguidores são bots e robôs, né, junta um comentário aqui ao favor dela, que nos desperta mais uma curiosidade, né? Já que eles fazem milhares de teorias da conspiração, a gente pode ter essa curiosidade aqui do será que esse comentário não é feito por eles mesmos? Que conveniente, né, colocar isso daqui. E cara, tentem. E provavelmente a senhora, ou magnífica reitora, vai tentar mesmo, já está me processando de todas as formas possíveis, então tente, continue a perseguição aí que eu vou me defender, vou tentar fazer o que está ao meu alcance, porque uma aula que é sobre mim, e eu tenho direito ao sigilo da fonte. Essa gravação é feita por alguém e chega até mim. Por que eu não poderia divulgar uma aula que é sobre mim?
estão me atacando pelas minhas costas o tempo todo. O cara me chama de fascista, me ataca de todas as formas possíveis, me atacava pessoalmente, ainda mais pelas costas. Por quê que eu não poderia divulgar? Qual que é o crime? Qual que é a violação de direito? Qual que é a ilegalidade? Apresenta lá no judiciário e vamos discutir. A polarização e o discurso de ódio saltam aos olhos. @boss 17h02e 17h2e comenta: o Wilker é muito corajoso para estar mexendo com essas pessoas problemáticas que acham que toda pessoa de direita é fascista, nazista ou racista. E o engraçado é que eles fazem as mesmas coisas do fascismo, e o pior é que essas pessoas do vídeo não são as únicas, existem milhares espalhados pelo Brasil. Na internet mesmo dá para saber. O Wilker percebeu que mexer com pessoas de direita é muito mais tranquilo que mexer com os de esquerda. Aí novamente ela vem com esse papo de discurso de ódio e agora acrescentou também a polarização, né? Como se eu fomentasse tudo isso. Eu fomento discursos de ódio para que as pessoas comentem assim na liberdade de expressão que elas ainda têm o direito de realizar, né? Se expressar livremente. Aí ela disse que eu fomento isso. E polarização também. Vocês não aceitam que eu, enquanto uma pessoa de direita, esteja na universidade. Querem me expulsar de todas as formas possíveis, me excluem de tudo e me perseguem a todo tempo. Aí eu que estou fomentando polarização? Olha a forma como eu sou tratado dentro da universidade. Como que vocês acham que as pessoas que estão do meu lado também vão encarar isso? Aí qual que é o grande discurso de ódio aqui? Ele considerar que é problemático, que essas pessoas que se comportam assim são problemáticas, que estão a todo tempo me atacando de coisas gravíssimas, por exemplo, fascista, que é a mais clássica dessa galera, né? Inclusive fizeram uma assembleia antifascista contra mim, onde eu seria o fascista, e não me dão direito de defesa, nem de estar lá. Fazem cordão humano para que eu não possa chegar perto do microfone para pedir o direito a me defender, me excluem de todos os debates acadêmicos, um centro acadêmico que sequer tem o poder de fazer isso, e a universidade, as instâncias formais não fazem nada, mas ao meu respeito me perseguem de todas as formas. E aí o discurso de ódio está do nosso lado. Incrível, né? Não se pode ter expressão se você for de direita para essa galera aí. @phantom blá 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 fez comentário coerente demonstrando ser a filmagem clandestina feita pelo lado de fora, enquanto a gravação de áudio foi feita por alguém de dentro da sala de aulas. Veja-se. Engraçado aqui que o @ do cara é blá blá blá, né? E aí ele fez um comentário coerente, né? Deve ter feito um blá 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 aí. Vamos ler aqui. Filmagem clandestina, possível processo por exposição de imagem não autorizada. Além do professor, alguns alunos são identificáveis no vídeo. Acho pouco provável, a não ser que vocês os conheçam. Tinha uma persiana gigante na frente, inclusive se é relacionada à imagem física da pessoa, mas tentem lá. Suspeito que o microfone esteja com o cara próximo ao professor, mais à esquerda 99. O som dele está se mexendo na cadeira e movendo a mochila. Aí ele junta a minutagem aqui. Parece ser mais claro do que os demais sons captados na sala. Não há crime algum nas falas do professor. Que apenas parece manifestar... deve ser isso, errou aqui. Que apenas parece manifestar sua opinião sobre os fatos ocorridos e seu compreensível desafeto pela figura citada em suas falas. Todavia separado, irmão, o professor deveria dar aula sob quaisquer condições, não se aprofundando muito em assuntos paralelos que acabam por ocupar do tempo dos alunos. Aqui no final até que ele foi coerente, né? Realmente o professor deveria dar a aula dele, né? Mas ele não quer saber muito disso. E esse daqui é o grande comentário coerente, sobre a filmagem ser clandestina, porque há uma exposição de imagem. A aula é sobre mim, professora. A senhora, enquanto reitora da UNB, deveria estar muito incomodada, pelo menos, no mínimo, com o fato do professor não estar dando aula depois de quase 2 meses de aulas suspensas, e aí transformam a aula inteira em ataques pessoais a mim e a senhora também. Curioso o fato da senhora prestar esse tipo de informação, sendo que ele estava lhe atacando lá de várias maneiras, né? Inclusive dizendo que a senhora estava passando pano para um professor acusado de assédio. Aí a senhora ainda assim decide fazer a defesa dele nesse nível aqui, juntando inclusive comentários de pessoas aleatórias no meu vídeo. Engraçado, né? Como tudo na vida de vocês gira mesmo em torno dos meus vídeos, né? Inclusive a defesa que vocês vão fazer é extraindo comentários de pessoas que têm a liberdade de comentar qualquer coisa no meu canal que estão do lado de vocês aí, né? E quem sabe não seja inclusive um de vocês, né? O impetrante informa que fizeram a gravação para ele, porém o indício é de que ele pratica o crime do artigo 330 do Código Penal.
Aliás, a segurança do campus universitário flagrou efetivando a gravação clandestina. Portanto, é sua com a máscara de que outrem o agraciou com aquilo que sabe ser ilícito. Caramba, estou recebendo uma acusação aqui de que os seguranças do campus, que a maioria inclusive se manifesta todo dia para falar comigo com carinho, dizendo que gosta de mim, né? Aí a segurança do campus me flagrou e fazendo essa gravação, estou curioso para ver isso. Como que vai ser juntado um depoimento deles? O que que é? Isso não aconteceu, então quero ver provar. Aí aqui no início do parágrafo ela diz que muito possivelmente eu incorri no crime do artigo 330 do Código Penal, que é basicamente desobediência à autoridade pública. O que eu estou desobedecendo aqui? Sob a sua hipótese de que eu tenha sido gravado e flagrado pelos seguranças, eu desobedeci? Que ordem? A senhora tem o poder de dar ordem de que pessoas não possam gravar espaços públicos? É isso? Eu não entendi a conexão da tipificação penal com a minha alegada conduta, que eu quero ver provar também. Prova lá. Essa daí realmente me deixou curioso, levar uma alegação com base em nada como essa para o judiciário. Tô curioso para ver o desenrolar disso daí. Novo vídeo sobre a mesma aula intitulado A Volta das Aulas de História da África, Parte 2, Episódio 50. No dia 15 de 1 de 2024, o impetrante postou vídeo em que evidencia estar continuando sua prática de fomentar o discurso de ódio contra a pessoa jurídica da Fundação Universidade de Brasília, FUB, e sua unidade orgânica, Universidade de Brasília, cuja marca é UNB. O que o impetrante pretende é intensificar a polarização esquerda versus direita e monetizar suas gravações sob o viés ideológico de ser de direita. Com isso, ele deixa evidente estar continuando a sua prática ao fazer chacota ao expor em vídeo de 21 minutos e 52 segundos, abre aspas, o professor me chamou de fascista, fecha aspas. O vídeo foi gravado externamente e algum dos alunos presentes fez o seu áudio. Olha o papo, meu. Ela diz que esse meu vídeo aqui evidencia o meu fomento ao discurso de ódio. E aí ela junta o título que eu coloquei aqui, que é que o professor me chama de fascista. E ele literalmente me chama, inclusive o trecho inicial do vídeo que eu coloco ali, né, a parte mais importante. Ele dizendo que eu estou fazendo um showzinho fascista lá na universidade. Aí sou eu que fomento um discurso de ódio contra a UNB? Ele, enquanto professor da UNB, não é quem fomenta um discurso de ódio contra mim, me enquadrando, me taxando de fascista, ao fazer esse showzinho fascista, segundo ele? Cara, qual que é a lógica desse pessoal, meu? Não podemos esquecer o que é notório. Aí ela junta mais um arroba de usuário aqui, Adriano Machado 1315. Comentou em 16 de janeiro o seguinte: o Wilker não construiu um triplex na cabeça desse professor, construiu um conjunto habitacional. Veja aqui na postagem há comentário negativo sobre o docente em literis. Depois de 21 horas e 51 minutos, esse comentário é diretamente a você, professor, já que você lê os comentários. E parabenizo o senhor, que bela aula o senhor deu, hein? Na primeira oportunidade de mostrar que o Wilker estava errado, e foi lá e fez justamente o que ele vem falando há muito tempo. Parabéns por mostrar o quão manipulador e bom ator é. No final se revelou ser justamente quem já era dito ser. Novamente, mais uma opinião. O cara não tem o direito de opinar falando diretamente, acredita ele, né, com o professor, já que ele acredita que o professor lê os comentários e o professor nos dá indício disso, né, porque diz que tem que ver meus vídeos, né, tem que tapar do contexto para transcrever nos processos onde me persegue e tal, né. O cara não tem o direito de fazer isso. O que ele fez aqui que é discurso de ódio ou qualquer coisa do tipo? É incrível como o pessoal contrário, se assusta, fica chocado com as pessoas exercendo simplesmente a sua liberdade de poder opinar, de poder ver algo como veem os meus vídeos e opinar sobre. No outro vídeo de 21 minutos e 51 segundos, ao final reproduz colega de turma que o critica negativamente. Afirma que as 2 horas de aula se resumiram a tratar dele, um aluno suspenso que continua a prática cautelarmente tida como ilícita. Ora, para a imposição da cautelar foi necessário verificar o fumus boni iuris, presente no caso vertente. Pior, ele demonstra continuar exercitando tripudiando da decisão e da marca UNB. Eu não posso me defender de uma suspensão cautelar que é tripudiar da marca UNB? Cara, é incrível isso, incrível, como o pessoal vai longe.
O simples fato de eu tentar me defender, porque a universidade, infelizmente, tem cerceado esse meu direito à defesa com um cerceamento anterior a isso, inclusive, que foi a falta de me notificar, de me dar ciência da existência desse processo. Aí a gente tem um erro como esse. Um erro insanável. Aí eu não posso fazer uma crítica pública disso e, pelas vias legais, requerer ao judiciário a revisão dessa decisão, que para mim é absurda. Não tenho eu também, o afetado direto por essa decisão, o direito de me defender dela. Incrível, cara. Não se esqueça que Leonardo Souza 1953 escreveu: a colega do Wilker preocupada com gente infiltrada sendo gravada por uma escuta. A seguir, 22 de janeiro, o impetrante foi às redes sociais para criticar negativamente a decisão interlocutória que indeferiu a liminar em postagem de 1 hora, 22 minutos e 21 segundos. Tá errado, são 22 segundos também. Ele sustenta que não ter sido ouvido previamente é causa de nulidade absoluta, portanto, insanável. Ele não requereu o acesso ao processo disciplinar decente e argumentou que o juízo está o sacaneando, pelos fundamentos da decisão que exige a prova pré-constituída. Olha ela aqui querendo levar o judiciário para o lado dela, né? Já começa desse jeito, dizendo que eu fiz uma crítica negativa à decisão. Eu não posso criticar negativamente a decisão, eu não posso apresentar em 1 hora, 22 minutos e 22 segundos um caminhão, uma caçamba de argumentos criticando porque eu acho que a decisão está errada diante da minha argumentação e do meu direito. Não posso fazer isso. Aí ela vem com esse papo também de que eu sustento que o fato de eu não ter sido ouvido previamente é causa de nulidade absoluta do processo. Cara, eu não sei se isso é pura e simples má-fé ou é falta de conhecimento básico mesmo sobre argumentação técnica jurídica, porque eu nunca disse isso. Eu disse que eu deveria ter sido citado imediatamente, artigo 61 da normativa da UNB que trata do processo disciplinar decente, e também a suspensão cautelar, na verdade, só é válida se eu for notificado do processo previamente, artigo 66 dessa mesma normativa. É isso que causa a nulidade absoluta do processo. Sempre deixei claro que é anterior à minha possibilidade de me defender o problema insanável que a gente tem de falta de ciência. Eu sequer sabia da existência do processo, tive acesso aos autos dele. Aí eu não requeri acesso aos autos, vocês são obrigados a me concederem esse acesso de ofício. Eu não tenho que pedir. Imagina se o judiciário ingressa, na verdade, no judiciário com processo contra você, e aí você tem que requerer ao judiciário, ficar pedindo toda semana, né? Judiciário, tem processo contra mim aí? Me notifique, por favor. Não, é obrigação do judiciário, se alguém leva uma pretensão contra determinado indivíduo, notificar, citar esse indivíduo. É uma lógica básica, e o mesmo se aplica, obviamente, para a administração pública em processos administrativos. A decisão cautelar, conforme consta da decisão de Detal, não impedirá o contraditório e ampla defesa. Ele não requer o processo administrativo, mas fica insistindo na nulidade por não ter tomado conhecimento previamente do PDD. Interessante notar que @linekerb faz comentário coerente expondo. Cara, mas antes de ler aqui o comentário do @ que ela juntou, ela diz que essa decisão cautelar não vai impedir a minha defesa. Porém, quando ela me aplicou essa suspensão, ela sequer abriu o prazo para que eu possa me defender. Porque ela também tem que me notificar para que eu faça a defesa. Quando que isso foi feito? Só quando eu requeri finalmente o acesso aos autos, porque o juiz entendeu que eu deveria pedir esse algo a mais. Porque de ofício é obrigação deles me notificar, mas não fizeram. E aí ela diz que eu fico insistindo nisso sem pedir o acesso aos autos para ela. Querida, caríssima, magnífica reitora, vocês, a instituição, Universidade de Brasília, é quem tem que me notificar se vocês me processarem. Como que eu vou ter ciência, inclusive, de que existe um processo contra mim? Toda semana eu tenho que pedir, me notifiquem, por favor. Não, vocês são obrigados a fazer isso. O argumento principal do impetrante é falho, visto que não existe vício insanável, nulidade absoluta na decisão cautelar atacada. Outro comentário coerente é o de @LuizFélix O4T, in literis. A meu ver, faltou sim a íntegra do processo para comprovar a não citação, ou a prova que tentou acessar e não conseguiu. E aí, no caso, inclusive o pedido relacionado a isto, mas também deveria o juiz ter despachado dando prazo para essa juntada, antes de decidir sobre a liminar. Sou advogado há 15 anos e não, este não é um erro básico. MS sempre é complicado e muitos juízes se esforçam ao máximo para negar. Eu nem recorreria, impetrava outro com os documentos. É um comentário
é interessante, com uma visão distinta da minha, mas que é válida e realmente daria para ingressar com outra, ao invés de tentar no âmbito de um processo em que parece não haver uma boa vontade, né? Como ele bem disse, que realmente é muito difícil você obter uma decisão favorável, principalmente em liminar de mandado de segurança. Porém, realmente ele poderia, se o juiz parecesse estar, com todo respeito, novamente de boa vontade, ele poderia ter aberto esse prazo para corrigir uma eventualidade do que ele considerasse que estava em falta ali, e isso não aconteceu, e eu acho que conta ao meu favor mesmo de demonstrar que eu tentei fazer o melhor que pude, e se foi considerado que faltava algo, e eu inclusive preenchi todas as lacunas, inclusive o pedido para juntada de documentação que não tinha conexão com o mérito da coisa, tipo o regimento interno da UNB, juntei tudo isso depois, e mesmo assim foi negado porque o desembargador decidiu assim, né? E curiosamente também, ele é professor da UNB, da Federal do Maranhão, ele tem esse vínculo com a reitora, não se declarou suspeito ou impedido, e a gente tem o que a gente tem aqui, né? Mas continuarei lutando e eu tenho praticamente certeza que no final esse processo será anulado em razão de tudo isso aqui que é um absurdo, cara. Não precisa gostar de mim, mas reconheça, tem diversos vídeos aqui argumentando já o direito disso tudo, e é absurdo. Não cumpre com os requisitos formais processualísticos da própria norma da UNB que trata de processos disciplinares discentes. No entanto, o impetrante insiste na afirmação de que está sendo sacaneado pelo judiciário. Muitos dos outros comentários seguem na mesma linha. A gente não tem o direito de opinar assim? Talvez seja mais prudente mesmo não falar isso. Talvez seja. Não, eu até acredito que seja, na verdade. Mas eu sou espontâneo, eu sou verdadeiro e eu apresento aqui a minha visão real sobre tudo que acontece na minha vida. Diferente de vocês, ao meu ver, eu sou verdadeiro e vocês não. E eu tenho o direito de expressar essa opinião. Aí você pode se utilizar disso para chamar o judiciário para o seu lado, mas se ele for imparcial e técnico, isso é irrelevante para eles. Vamos dizer que a consideração de negar me eliminar foi de fato genuína, vamos considerar isso, né? No final, ele vai julgar ao meu favor se ele for técnico e imparcial, independente dessa visão, que ele vai reconhecer que eu tenho o direito de ter também. Mas o pessoal da UNB, as autoridades públicas dessa grande instituição acadêmica, consideram que eu não tenho o direito de opinar acerca de nada. Nem dentro da UNB, nem no âmbito de um processo, nem nos meus próprios vídeos, que eu tento fazer sempre com todo o respeito do mundo, mas eu não posso ter opinião alguma para eles. Deixa eu tentar dar uma acelerada aqui, que ainda tem muita argumentação dela e o vídeo já está meio grande pelo que eu estou vendo aqui na minutagem. Embora tenha sido grosseiro, @leonardogomides1817 fez uma espécie de desabafo que merece ser considerado. Que vídeo ridículo, meu Deus! Você claramente não sabe advogar. Você não comprovou a tentativa de acesso aos autos, que era óbvio que se você alega que não houve intimação para manifestação, teria de haver a íntegra para trazer a verossimilhança da sua alegação. Cara, você matou completamente suas chances de ganhar esse processo. Petição ridícula e péssima formatada. O cara reclama da formatação da minha petição, sem indicar um fato concreto dentro dela. O que está mal formatado lá dentro? E coloca essa indignação dele por meio da expressão péssima formatada. Deveria ser pessimamente formatada ou de péssima formatação, né? Aí você não escreve corretamente nem a expressão pela qual você quer atacar a formatação da minha petição e considera que você é um cara adequado para fazer esse juízo de valor. Mediante a expressão péssima formatada, curioso no mínimo, né? Mas também dizer que eu teria que ter demonstrado, juntado os autos ali, se eu não tive acesso a eles. Cara, fazer um algo a mais de ir lá, me esforçar junto à UNB, porque não deu tempo, cara. Não deu tempo. Talvez, se eu tivesse protelado para depois do recesso, já que julgaram mesmo depois do recesso, teria dado tempo de fazer isso, apesar de que a UNB provavelmente ia enrolar também, porque ela também entrou de recesso, né? Então eu tentei fazer tudo o mais rápido possível com o que eu tinha à disposição. E depois ainda corrigi o que o juiz considerou em primeira instância que faltava no agravo de instrumento. Aí você vai dizer que a culpa é da minha petição? Se havia uma falha na inicial do mandado de segurança, foi tudo corrigido depois e ainda assim foi negado. Aí eu não posso ter a visão de que o judiciário não está contribuindo para que o direito prevaleça. Complicado, hein, o péssima formatado. O dono da inscrição no YouTube é o responsável pelos comentários que ali são inseridos. Como o impetrante vive de ser youtuber, estão sabendo da minha vida aí, né? Fazendo várias ilações, né?
Deve controlar os comentários que ali são inseridos. Não o fazendo, certamente deve responder pelos eventuais danos que venha a causar por eles. Desse modo, como a maioria é de desprezo às universidades públicas e ao poder judiciário, é cristalina a percepção do discurso de ódio in literis. Rapaz, eu tenho que ser responsabilizado pela conduta de terceiros também, além das minhas próprias condutas? Até onde eu me lembro, o direito garante como princípio básico nessa questão, nessa temática, a intranscendência da pena, que é basicamente a não possibilidade de uma pena alcançar uma pessoa que não é responsável pela conduta que está sendo penalizada. Quem vai ser penalizado? O responsável pela conduta. A pena não pode transcender essa pessoa para um terceiro que arrumaram uma conexão subjetiva daquela conduta com um terceiro que nada tem a ver com aquilo. Mas aí a ilustre, como é que é, magnífica reitora, coloca isso daqui, né? Curioso, curioso. Aí o comentário em literis que ela junta. Wilker, sinceramente, você pode até ganhar, mas aqui no Brasil impera a injustiça e falta de sensatez da chamada justiça brasileira. Torço para que você ganhe essa causa, mas infelizmente esperar por algo justo dessa justiça que nós vivemos é desanimador. Que Deus esteja te ajudando nessa trajetória e você saia vitorioso. O cara não pode ter essa opinião também? Ele não pode considerar que a nossa justiça é complicada em termos de decisões? Quantos estudos jurídicos mesmo que a gente não tem nessa seara aí de insegurança jurídica no Brasil? A própria FD da UNB, a Faculdade de Direito, deve ter também. E opinião, para mais do que consideração acadêmica sobre isso. As pessoas não podem ter opinião de que o judiciário é complicado. São autoridades públicas, funcionários públicos, instituições públicas, geridas pelos nossos impostos que a gente é obrigado a pagar e a gente não pode opinar sobre. E a gente é afetado, a gente requer um direito ao judiciário e muitas das vezes, tendo muita convicção de que aquilo vai ser acatado, não é, e a gente não pode opinar ainda sobre isso. Cara, que autoritarismo, né? E aí também vão criar um absurdo por eu dizer que isso é autoritário, porque eu também não posso ter essa opinião, né? Mas eu considero. Durmam com essa, eu tenho a consideração de que vocês são autoritários. Alguns comentários vislumbram o objetivo comercial do impetrante. Ele não pretende estudar história e sim ganhar dinheiro. Vislumbra um nicho de espectadores. Opa! Espectadores com X? São espectadores? Eles eram pectadores antes? É isso? Agora eles são o quê? Magnífica reitora, magnífica reitora. Senhora, inclusive, é professora de letras. Letras português, eu acho, inclusive. Então a senhora deveria dominar a língua culta brasileira. Espectadores aqui, vamos colocar na conta do estagiário aí, né? Mas é a senhora que assina esse documento, né? Curioso, curioso, vamos seguir a leitura aqui. E posta vídeos editados que constituem, na prática, crimes de difamação contra os docentes da UNB. Não se ouvide que a prova da verdade não isenta o agente de pena. Pode isentar sem obrigatoriamente fazê-lo, especialmente quando é evidente que o impetrante age movido pelo ânimos injuriandi vel difamandi. Tudo a fim de ganhar dinheiro. Reitora, reitora, magnífica reitora. Cuidado com as acusações que a senhora faz em termos criminais a respeito da minha pessoa. A senhora afirma que eu ajo com esse ânimos. Cuidado, porque também é crime, denunciação caluniosa, você imputar crime a outra pessoa sabendo que ela não o comete. Dizer que eu tenho o ânimos injuriandi, a vontade, a intenção primária de difamar, de injuriar professores, docentes da universidade é falso. Nitidamente é difícil a senhora provar isso. Nitidamente se verifica da minha conduta que o meu objetivo não é esse. Quando a gente tem problemas de injúrias é em relação a mim, professores dirigindo a mim, dirigindo essas injúrias a mim. Mostra uma injúria que eu tenha dirigido a professores. Vai ser difícil colar essa pecha aí de querer terceirizar a culpa para mim a partir de injúrias que eventualmente conste de comentários de outras pessoas. Cuidado, cuidado, reitor, porque é uma argumentação perigosa. Veja-se o quão grave é o discurso de ódio, ele não exclui dos comentários. Antes de a gente ler esse gravíssimo comentário de discurso de ódio aqui, né, mais um para conta, olha esse nível de arbitrariedade querendo, inclusive, mandar no meu próprio canal. Eu não posso ter a política aqui de
ter a liberdade de deixar as pessoas opinarem o que quiserem. Inclusive, a senhora mesmo, magnífica reitora, nos junta diversos comentários que a senhora considera serem a seu favor, por exemplo, porque eu não excluo nada mesmo. Até porque eu não tenho nem tempo para isso. Olha o nível do meu canal aqui, o meu canal é gigante, várias pessoas comentam, eu não tenho, apesar de ler muitos comentários, é impossível eu sozinho, a minha equipe gigantesca de um homem só, lidar com tudo isso, fazer esse controle que eu inclusive nem quero, não é desculpa não, eu nem quero, não vou fazer isso, não é da minha política, as pessoas têm o direito de comentar aqui e que se cometerem alguma conduta ilícita, que busquem a responsabilização dessas pessoas, se vocês se acharem ofendidos por alguma pessoa. Mas eu nunca fomento nada de discurso de ódio aqui, nada. Inclusive, vou aproveitar para reiterar que a minha orientação para vocês que me seguem é que não ofendam ninguém diretamente, nem indiretamente também. Não ofendam ninguém porque isso só me prejudica. Olha como eu fui suspenso das aulas de História da África porque alguém foi ao WhatsApp, segundo, né, o professor. Pode até não ser também, mas segundo ele, alguém foi ao WhatsApp dele mandar uma mensagem nada a ver, que não deveria ser motivo, mas foi, dizendo: a tropa do MD vai te pegar, o Wilker Leão. E aí deu na suspensão das aulas, deu na minha suspensão cautelar. Então, inclusive, se você continua me assistindo aí, ô camarada, dessa mensagem, se você existe mesmo. Pô, bicho, olha o que tua conduta gerou na minha vida, cara. Então, não façam isso. A minha orientação é sempre nesse sentido. Então, imputar o fomento de discurso de ódio é de uma má fé gigantesca, cara. Eu nunca fiz isso. O Wilcão se grava invadindo a aula do professor sem autorização e depois posta a filmagem da confusão. Um abraço aqui de Periperi, Bahia. Até parece aqueles comentários que o pessoal faz brincando, né? Assinado Chique Chique Bahia. Ai, mas sei lá se esse cara gosta de mim, falou brincando ou falou sério, ou é alguém que não gosta e está falando justamente para que a reitora possa juntar aqui. Existem diversas possibilidades que a gente pode conjecturar sobre. Agora, querer atribuir para mim o fomento de um discurso de ódio e uma obrigação de eu excluir esse comentário que eu nunca nem vi na vida, esse daqui eu não cheguei nele, inclusive. Aí eu teria que ter a obrigação de ter conhecimento desse comentário e excluí-lo. Professora, se a senhora acha que isso daqui atenta contra a universidade, qualquer pessoa, vai lá e processa o cara. Esse daqui você não juntou o arroba dele, né? Curioso, inclusive. Você juntou o arroba de todo mundo, aí desse você não colocou, né? Mas se você colocou, você sabe o arroba dele, vai lá atrás dele. É fácil de chegar nas pessoas assim. Olha só que curioso, fui dar uma pesquisada para encontrar o arroba desse camarada do comentário e eu encontrei. É o arroba Lascombe, tá aqui a carona dele, inclusive. Será que você é um camarada lá da UNB? Porque que você me odeia está nítido, né? Olha aqui no histórico de últimos comentários desse cara no meu canal, do último vídeo que está publicado aqui, ele coloca: esse maluco é insuportável, puta que pariu. Tá aí, esse cara já me odeia e está nítido isso. Por que ele colocou aquele comentário lá, me incentivando, né, como um seguidor que gosta muito de mim, lá de Periperi, Bahia, para ir invadir a aula do professor, né? Tá aqui esse comentário, inclusive, que eu tô marcando para vocês agora, ó. O Wilcão se grava invadindo a aula do professor sem autorização e depois posta a filmagem da confusão. Um abraço de Periperi, Bahia. Tá aqui. Então, esse é um camarada conveniente para a reitora juntar o comentário dele na defesa técnica jurídica dela e não colocar o arroba, sendo que ela estava juntando de todos os outros que são os meus seguidores que fomentam, segundo ela, discurso de ódio. É, no mínimo, muito curioso, né? E ali em cima também vocês vão ver, vou marcar agora, outro comentário dele no mesmo sentido. O Wilcão invade a aula de História da África na cara de pau e depois posta pra gente ver hardcore as ideias. Tá aí, ó. É curioso, no mínimo, né? Curioso. O discurso de ódio, uma polarização da vida entre esquerda e direita, é algo preocupante. Veja-se o comentário. Isso é perseguição política. Mesmo o Wilker estando numa posição correta, o caso está nas mãos de pessoas que detestam homens como ele, que questionam, corre atrás e principalmente é de direita. Novamente, o cara não pode ter essa opinião. Eu também considero que isso é uma perseguição política a mim. No mínimo uma perseguição administrativa com base em viés ideológico, já que eu levo um conhecimento diferente para dentro da universidade e divulgo o que é a realidade do ambiente acadêmico e como essa visão dissonante é recebida pelos professores e alunos ali que não estão acostumados com isso. Se eu contasse, ninguém acreditaria, mas como eu gravo e mostro aqui para vocês, está a realidade. E isso incomoda vocês, né? E
Me sobra o encaixe ainda, a taxação de que eu sou o cara que fomenta discurso de ódio, né? Sendo que vocês não suportam a minha liberdade democrática de poder opinar e estar dentro de uma universidade que eu pago também. O discurso de ódio ganha corpo na postagem de Little Coxa, o qual afirma: de repente, Columbine não parece ser uma ideia tão ruim. Rapaz, esse é um comentário mesmo que, pelo amor de Deus, eu não obrigo ninguém a comentar aqui no meu canal de determinado sentido, mas já que estão sempre me cobrando sobre isso, não comente esse tipo de coisa, cara. Columbine foi um grande massacre aí estudantil numa dessas escolas aí, em que um revoltado foi lá e fez um atentado, e vocês vão ver aqui no decorrer da argumentação o que isso deu. Então esse é o tipo de comentário que acaba sobrando pra mim, cara. Então é complicado que eu seja responsabilizado de forma a terceirizarem essa culpa para mim, em termos da universidade fazer isso, mas vocês também que estão no meu canal fazendo isso, se você gosta de mim, se não é um infiltrado que pode ser, né, fazendo esse tipo de comentário, cara, não faça esse tipo de coisa porque só me prejudica e sobra para mim. Sobra para mim. Apesar de ser um absurdo, olha aí, eu sendo acusado de fomentar esse discurso de ódio aqui. Isso daqui pode ser encarado sim como um discurso de ódio, porque tá dando a entender que um massacre num ambiente escolar, universitário, que você não goste, talvez não seja uma ideia tão ruim. É sim sempre uma ideia ruim. A gente não comete nunca uma agressão injustificada. Eu mesmo, vocês nunca vão me ver cometendo agressão alguma, a não ser que seja em legítima defesa, para me defender. Então é o que eu sempre fomento aqui. É argumentação acima de tudo, agressão abaixo de todos. Nunca cometam agressão. Nunca. Sempre argumentação, racionalidade. Eu acho que a minha conduta demonstra sempre isso, né? Sendo ameaçado e passando pelo que eu passo na universidade e me mantendo sempre firme, posturado e calmo, né? Então, não façam isso. O fato é tão grave que ensejou notícia crimes à Polícia Federal no Distrito Federal. Não desejamos que algum dos campos da UNB se reproduza Columbine. Documentos anexos. O impetrante cria a instabilidade e o pânico no ambiente universitário. Ele não deseja estudar e sim fazer chacota da instituição, de seus servidores e colegas de turma. Olha isso, cara. Tá vendo? Estão querendo conectar a minha conduta com esse discurso aqui, que gerou, inclusive, deve estar em investigação aí na Polícia Federal, né? Mas é um absurdo muito grande querer dizer que eu gero instabilidade no campus e eles não querem que esse massacre se repita no campus. Olha que a minha postura é de nunca fomentar isso, é de inclusive repreender quem fez isso. Não faça isso, cara. Jamais vai ter aval meu esse tipo de discurso. E a minha conduta sempre demonstra isso. E aí vocês vão ver, né? Por isso que eu digo, cara, nunca comentem esse tipo de coisa. Se eu vejo um desse aqui é capaz de eu deletar mesmo, porque, pô, só vai me prejudicar mesmo. Vão querer se utilizar disso como argumentação para o que dizem que eu causo um risco iminente, né? Vai ser com base nesse tipo de coisa aqui, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas aí vão querer conectar a mim. Complicado. Algumas considerações essenciais. Assistir aulas e ganhar dinheiro com as aulas de outrem são coisas diversas. Realmente. E também, além de assistir aulas e ganhar dinheiro com aulas serem coisas diversas, fazer o que eu faço é mais diverso ainda. Eu faço assistir aula, né? Mas ganhar dinheiro com a aula, eu não faço isso. Mostram uma aula gravada, integralmente ou em partes, só da aula. Que ela não tenha acontecido a partir de uma interlocução minha. Que eu não tenha gerado algo novo ali. É muito mais do que a aula. É algo que aconteceu na aula. É só isso. Uma interlocução que eu gerei acontecendo num ambiente de aula. Lógico, a partir do conteúdo precedente de aula, mas só para fim de contexto, para mostrar o que acontece em sala de aula e ser questionado. Eu cansei já de explicar isso, são coisas completamente distintas. Eu quero ver quando a gente começar a discutir isso no judiciário, se eu vou perder nessa argumentação. Se eu perder, aí meu amigo, aí é para acabar mesmo a esperança no judiciário, com todo respeito, é a minha opinião, porque o meu direito nesse sentido é muito claro, o que eu faço é uma coisa completamente distinta. A informante fez notícia crimes à Polícia Federal apresentando o inteiro teor do processo SEI número tal, em anexo, porque ele evidencia o risco de que o discurso de ódio tem gerado à instituição. Cara, eu vou dizer o que? Mais um processo aí. Não fui notificado desse também, né? Eu devo estar atrelado a ele, né? Deve ser investigado nesse também.
Mas estão vendo aí o que esse comentário gerou? Processo, sei lá, processo administrativo, notícia crimes à Polícia Federal. Vai ser argumento para sanções que vão continuar aplicando a mim. Em última instância, eles querem me excluir, me jubilar da instituição, me querem fora. E aí vão apresentar sempre esse tipo, como está aqui em juízo, né? Essa é uma peça jurídica. Essa argumentação com base em comentários assim. Então, cara, se você gosta de mim, se você apoia a causa, não faça. Mas como que eu vou ter controle? Porque qualquer um pode comentar. Vai saber se esse cara gosta de mim, se ele não colocou isso aqui intencionalmente. Se não é um cara do lado da UNB, se a gente for colocar nesses termos. Agora, atrelar a culpa disso a mim é absurdo. A desobediência à ordem legal é cristalina. Foi o impetrante quem gravou a aula para tripudiar do docente da matéria de História da África. O fez e foi abordado pela segurança. Ele não respeita a lei e a decisão administrativa válida porque é conservador, entre aspas. Assim, pode fazer tudo o que lhe venha à cabeça. Nossa, isso aqui no final foi uma ironiazinha? Numa peça jurídica por parte de uma reitora da instituição que está hierarquicamente superior a mim, que vai julgar todos os meus processos, que me aplicou a sanção objeto de discussão nesse processo, ela demonstra ou não uma militância aqui, cara, fazendo essa ironiazinha com o fato de eu ser conservador e não respeitar, segundo ela, uma decisão dela que é legal, e a gente está discutindo a legalidade aqui, inclusive. E também uma coisa conecta a outra, né? O início da argumentação dizendo que eu que gravei de fora e eu fui alcançado, como é que ela colocou aqui, fui abordado pela segurança. Isso nunca aconteceu. Eu quero ver qual que é a prova de que isso aqui aconteceu. Eu fui abordado pela segurança enquanto gravava. Rapaz, é uma prova, eu quero ver provar isso daqui. E o que seria um desrespeito à ordem legal, à decisão administrativa válida nesse contexto? Nos baseando na sua alegação de que isso eventualmente tivesse acontecido, que não aconteceu, digamos que eu estivesse lá gravando o ambiente universitário de fora. Isso é crime, isso é desrespeitar a ordem legal. A ordem legal, que eu estou discutindo a legalidade porque eu considero ilegal, inclusive, não era eu estar dentro de sala de aula? Não era essa a ordem? Olha a viajada que esse pessoal dá, cara. É intancável. Os professores e colegas de turma têm direito de personalidade, mas ainda para preservar a autonomia universitária é necessário estimular a liberdade de cátedra em desprestígio da liberdade de que deseja ganhar dinheiro, Cara, que mal escrito isso aqui. A liberdade de deseja ganhar dinheiro ou tirar qualquer outra vantagem com a personalidade alheia. Nesse contexto, recentemente, nos autos do processo número tal, o Juizado Especial Cível adjunto à 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal fundamentou: a análise do caso concreto evidencia que a restrição à liberdade de expressão deve ser tratada com extrema cautela, especialmente considerando o contexto em que os fatos ocorreram, o ambiente universitário. Nesse espaço é esperado e desejável o pleno exercício da liberdade acadêmica e de pensamento, essenciais para o desenvolvimento do conhecimento, do pluralismo de ideias e da democracia. A convivência nesse ambiente pressupõe o respeito à diversidade de opiniões e o incentivo ao debate construtivo, mesmo que, eventualmente, sejam expressas ideias que desagradem ou contrariem determinados indivíduos ou grupos. Eu não entendi aqui o contexto desse processo que está tramitando judicialmente. É ao meu respeito? Eu vou pesquisar, mas acho que não, porque isso aqui é um trecho de uma decisão, segundo ela, e não poderia ter uma decisão sem eu ter sido citado, né? Então, é outro contexto. Mas se fosse o meu contexto, essa decisão não estaria do meu lado. Ela está falando que a liberdade de expressão é fundamental, que é chamada aqui de liberdade acadêmica dentro do ambiente acadêmico. As pessoas têm que ter o direito de desenvolverem um conhecimento a partir do pluralismo de ideias e da democracia. Não é justamente o que eu tento fazer no âmbito da universidade? Inclusive, reitor, muito obrigado por me informar sobre esse processo. Vou buscar e vou me utilizar desse trecho aqui da decisão para fundamentar os meus pleitos, né, em relação à universidade, já que o judiciário está criando precedente nesse sentido, de garantir mesmo a liberdade acadêmica a partir do pluralismo de ideias, que é o que eu levo para dentro da universidade, ou tento levar, né, apesar do impedimento que vocês tentam sempre impor a essa liberdade que eu tenho e o próprio judiciário garante nesse trecho aqui.
É a hipótese vertente, o impetrante errou em tudo. A1 porque polarizou o conhecimento. A2 porque engessa o conhecimento na visão exclusiva de que a UNB é de esquerda. A3 porque viola os direitos de personalidade de docentes e colegas. A4 porque impetrou o mandamos sem a devida prova pré-constituída. Olha o nível de militância disso aqui. Primeiro, começando pelo final, né? A prova pré-constituída consta lá e tudo que foi solicitado em complemento a ela foi juntado no agravo de instrumento no recurso. E ainda assim, curiosamente, foi negado por um desembargador que também é professor da UNB, né? Curiosamente, tem o direito de opinar isso ou não? Porque são os fatos, né? Não é nem só opinião, é opinião baseada em fatos, né? Essa é a realidade do que aconteceu. Vamos A3 aqui, né? O A3 dela de que eu violo o direito de personalidade de docentes e colegas. Cara, ninguém é sequer identificado ali, a não ser que peça por isso, como é o caso do professor de História da África, que está querendo travar, que está travando, na verdade, uma batalha pessoal contra mim. Mas eu mesmo não faço isso. Aí o A2 dela aqui, que eu ingesso o conhecimento na visão exclusiva de que a UNB é de esquerda. Quem está trazendo para o judiciário mesmo a todo tempo essa visão não é você, mostra uma fala minha, uma inferência que se possa fazer de uma fala minha, querendo fomentar um discurso direita contra a esquerda. Isso acaba sendo uma decorrência de toda essa discussão, já que vocês se posicionam assim. É hegemônica a visão de esquerda dentro da universidade. Então quem é de direita, como eu sou, acaba sendo perseguido, ostracizado, colocado para escanteio, e as pessoas verificam isso. Aí o modo como vocês me tratam, isso sim, essa conduta de vocês, acirram essa polarização. Mas ela não parte de mim. Isso é completamente e facilmente verificado de todo o contexto. É só assistir os vídeos, é só ver o desdobramento de tudo, é só ver mesmo esse vídeo aqui, né? Toda a nossa discussão. E a senhora, ou magnífica reitora, levando essa visão aqui em todo o argumento seu, praticamente, de que eu estou polarizando esquerda e direita, discurso de ódio, todos os jargões clássicos que o pessoal de esquerda geralmente se utiliza para atribuir pechas a quem é de direita. A senhora está se utilizando aqui também. Conforme consta do documento anexo, o referido aluno foi alcançado pela segurança no dia 9 de janeiro. Ele tentava gravar a aula de fora da sala. Os seguranças filmaram o evento. Ele deseja causar e está conseguindo ser um sério problema para um ambiente acadêmico. Olha o nível disso aqui. Primeiro pelo final novamente, né? Estou sendo acusado de causar. E estou sendo um sério problema para o ambiente acadêmico. Cara, não são os professores, em regra, e os alunos aí, né, com a Assembleia Antifascista, que estão criando um problema em relação ao exercício de um direito, que eu tenho o direito de fazer o que eu estou fazendo. Fiscalizar é um ambiente público. São eles são vocês, né, incluindo a senhora também, com tudo que tem gerado minha suspensão, que causam problema em relação a mim. Agora, novamente, segundo ela aqui, os seguranças filmaram o evento de eles me alcançando enquanto eu tentava gravar fora de sala. Cara, eu quero ter acesso a esse processo, inclusive já vou requerer isso daqui o mais rápido possível, para ver qual que foi a narrativa sobre isso, porque isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu quero ver, ô reitora, porque isso daqui é perigoso. Se a senhora estiver me acusando, a senhora está me acusando, né? Eu quero ver em que contexto a senhora está fazendo isso. Estiver me acusando de algo que eu não fiz e for possível responsabilizar a senhora e quem mais fizer isso, eu vou ver qual que é a argumentação nos autos do processo administrativo que vocês estão fazendo essa discussão e eu não tive acesso ainda, para ver o que dá para fazer em relação a isso, porque a senhora está levando uma inverdade ao judiciário. Nunca fui alcançado pela segurança tentando fazer algo que inclusive eu poderia fazer, mas isso nunca aconteceu. Com tais considerações, evidencia-se que o impetrante jamais teve violado qualquer direito subjetivo seu. O que se deseja é evitar que ele continue tumultuando e agravando o ambiente de insegurança no âmbito da UNB, tudo para ganhar notoriedade e dinheiro. Essa providência se mostrou necessária para a preservação dos dados pessoais sensíveis de terceiros, de modo a evitar perseguições dos seguidores dos impetrantes a essas pessoas, conforme evidencia a documentação comprobatória e processo cautelar acostada à presente ação mandamental. Dizer que eu não tive nenhum direito subjetivo meu violado é brincadeira, né? Mesmo tendo sido a própria reitora a responsável por violar esses meus direitos, ela falar isso, depois de tudo, depois do que consta nesse processo inclusive, é brincadeira, né? Para não dizer o que de fato é brincadeira.
eu não tive direito a conhecer o processo. E isso vai ser o fato da anulação desse processo. Ele será anulado, reitora, fique tranquila, viu? A senhora teve pequenas vitórias das liminares aqui, mas eu tenho esperança ainda de que o judiciário vai anular, porque os erros formais são grotescos e irreparáveis. Eu tinha que ter acesso e conhecimento prévio no momento adequado e não tive. Só em 25 de janeiro. E o processo é de 1º de novembro. Então, vamos ver no que isso aqui vai dar, porque a senhora sim violou direitos subjetivos meus. No dia 6/1, às 23h59, o impetrante enviou mensagem eletrônica sob o título de defesa prévia. Sobre eventual perda de prazo da comissão processante, isso é assunto a ser analisado posteriormente, quando da conclusão dos trabalhos. Ademais, conforme é notório, prescindindo de provas, a suspensão cautelar do impetrante se deu em decisão fundamentada, como exige o artigo 45 da Lei 9784. Rapaz, é cada uma, né? Eu nem entendi a redação direito desse parágrafo aqui, meio que do nada ela fala sobre eventual perda de prazo, quando disse que eu juntei minha defesa prévia, mas o que se infere é que ela está querendo dizer que eu juntei essa minha defesa fora do prazo. Eu fui notificado em 27 de dezembro. Eu tinha 5 dias úteis para me manifestar. Me manifestei no último dia 6 de janeiro, 23h59 mesmo, né? Modéstia à parte aí, eu consigo cumprir prazos com emoção ainda, né? Mas tá cumprido o prazo. Ah, vão fazer a avaliação sobre descumprimento de prazo? eu estou curioso para ver como que vai ser essa avaliação aqui, viu? E o porquê que isso consta aqui, né? É, no mínimo bizarro. Como se observa, a conduta adotada pelo impetrante é uma guerra ideológica travada por ele mesmo que, além de desrespeitar os docentes no exercício de seu mistério, expõe toda a comunidade universitária a um risco iminente, o que justifica a manutenção da medida cautelar adotada. Novamente, ela levando essa questão de guerra ideológica que, segundo ela, é travada por mim. Em que momento que eu travo uma guerra ideológica? Eu estou dizendo, eu estou expondo que há uma ideologia predominante por meio da verificação fática do que acontece em sala de aula. Isso eu sempre deixei claro. Há uma predominância de um pensamento de esquerda ali e eu acho que isso não é adequado para um ambiente universitário que todos pagamos, independente de ideologia. E o que se espera é a formação técnica de futuros profissionais que vão ocupar cargos no país para que a gente se desenvolva, a gente tenha um país decente, um país com bons resultados a partir de uma boa educação. E eu considero que está sendo maculado todo esse processo que deveria ser genuíno e técnico por uma questão ideológica de política dentro da universidade. Então isso é travar uma guerra ideológica, pura e simplesmente. Eu estou demonstrando que há lá e que isso é errado. E que a gente tem que se atentar a isso e modificar isso. Pelos meios legais, que fique claro. Os meios adequados. A gente não pode, por meio do legislativo, modificar as regras que permitem que a instituição seja assim. Eu acho que a gente ainda pode, né? Isso não é uma guerra. Guerra pressupõe o não cumprimento das regras. Por isso que você vai guerrear e impor por meio da força a sua vontade. Não, eu sempre disse aqui que a gente tem que modificar legislação de forma prática. Ingresso em mestrado e doutorado, na docência, discutir a autonomia universitária que permite essa flexibilidade, né, vamos chamar assim, para que a universidade seja soltinha e aconteça as coisas que acontecem. Então, é sobre isso que eu sempre falei. Nunca falei sobre guerra ideológica, vamos guerrear, vamos lá combater isso por meio da força. Por favor, né, magnífica reitora. Aí, fechando sua argumentação aqui com pedido, ante o exposto requer a manutenção do indeferimento da liminar e, ao final, a denegação da segurança. Aí está aqui a assinatura dela própria, né, Rosana Regota Naves, presidente da Fundação Universidade de Brasília e reitora da Universidade de Brasília. Aí aqui também nós temos a assinatura eletrônica dela no processo SEI, ou seja, foi a própria que assinou, sequer ela passou para que a Procuradoria Federal junto à UNB, que são os advogados da União que estão lá para isso, para fazer a defesa da instituição pública, ela sequer passou para que eles assinassem. Foi ela mesma assinando, por isso que eu digo que cada argumentação dessa aqui partiu dela, porque a assinatura é dela, ela inclusive nem passou para que a Procuradoria exercesse essa defesa. Então, para fecharmos, é isso. Está aqui a defesa no âmbito desse mandado de segurança da reitora, que a gente pode considerar militante, será? Será que a gente tem esse direito, reitora? Magnífica reitora, a senhora nos concede essa possibilidade de opinar acerca dessa sua reiteração em todo o argumento, em todo o parágrafo praticamente, de que
eu tô fomentando uma polarização esquerda-direita, eu tô fazendo uma guerra ideológica, sendo que eu nunca falo sobre isso. Sempre disse que eu quero mostrar como é a universidade por dentro. Aí a gente vai chegar, cada um, às suas conclusões. Na minha opinião, que eu tenho o direito de ter, o espectro ideológico de esquerda enviesou o ensino e isso está presente na tecnicidade, entre aspas, ali, teórica dos nossos conteúdos que baseiam nossas aulas. A gente lê textos para as aulas em humanas, né? Praticamente toda matéria é baseada num texto. Olhe lá a argumentação da pessoa se ela não é de esquerda. Assiste os meus vídeos aí. Eu acho que isso é errado e a gente tem que modificar isso para que quem é de direita tenha espaço para não ser perseguido também e produzir um conhecimento divergente desse, que é predominantemente de esquerda. Tenta achar aí em humanas conhecimento sendo produzido com viés de direita, já que ele não é neutro, porque vocês dizem que é impossível a neutralidade, a objetividade. Então é impossível o balanceamento também de ideias ideológicas, porque a gente não vê em humanas, pelo menos, nada de direita. Nenhum professor leva isso. É curioso, né, no mínimo. Então eu acho que eu tenho o direito de fazer isso e estarei nessa luta e ninguém vai me parar, meu. Eu não vou nem dizer até que me pare, porque ninguém vai me parar. Continuarei lutando, sempre me adaptarei aqui às perseguições e espero despertar muita gente aí para me ajudar nessa batalha também, porque é uma batalha por demonstração de como o nosso dinheiro, os nossos impostos são gastos em educação superior, para que a gente tenha noção do que é a realidade e possa modificar no legislativo, se for a vontade da maioria. Então eu acho que a exposição, a fiscalização é fundamental e por isso a seguirei fazendo. A você que assistiu mais esse vídeo longo aqui discutindo juridicidade, né, argumentos no âmbito de todos esses processos que me perseguem, né, muito obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos numa próxima, hoje com a esquerda aqui, que a minha mão direita está ocupada com o celular. Até mais!